A terminação intensiva a pasto, a TIP, é uma tecnologia versátil, acessível e de baixo impacto ambiental. Esses tipos de sistema de produção deixam os animais extremamente dóceis. Esse é um grande ponto, falando aí da questão do bem-estar dos animais. Um sistema genuinamente brasileiro que tem ajudado a melhorar a rentabilidade dos pecuaristas. Consigo ser eficiente com uma escala pequena. O fato do animal estar livre, estar solto no pasto, isso por si me ajuda muito nessa prática de engorda do animal. Eu tiro muito o peso dos equipamentos, o peso de uma infraestrutura pesada, de um confinamento, quando eu vou para o pasto e eu alimento os animais com certa quantidade de ração. Mas como implantar esse sistema? É o que a gente te mostra a partir de agora, na terceira reportagem da série TIP, a Revolução Verde e Amarela. Ainda nos inspirando no livro Sertões de Euclides da Cunha, vamos entrar agora no capítulo Terra, que aqui simboliza as condições, a infraestrutura para adotar a terminação intensiva a pasto. Existem alguns cuidados iniciais para você ter sucesso com a TIP. E nós voltamos à Apta em Colina para conhecê-los. Se você faz TIP, pode não parecer, mas é importante você ter pasto, tá certo? Porque o pasto é a sua fonte de volumoso para o seu animal. Muitas vezes o pecuarista acha que eu estou usando muita ração a pasto e eu vou negligenciar o pasto. É o maior erro que ele comete, porque quando eu tenho um pasto de melhor qualidade, o animal come menos ração e ganha a mesma arroba líquida de carcaça. Óbvio que a arroba produzida a pasto é mais barata do que a arroba produzida na dependência de mais ração. Nós já fizemos um experimento onde a gente tinha pasto até o fim e um estudo onde o pasto acabou. No estudo onde o pasto acabou, nós gastamos 15 quilos a mais de ração para ganhar a mesma arroba, então isso é muito caro. Dentro de um ciclo de 7, 8 arrobas, nós estamos falando de 100 e poucos quilos a mais de ração, é um custo maior que você vai ter para produzir a mesma coisa. Além da boa oferta de pasto, os piquetes devem ser menores e os lotes bem dimensionados. O ótimo que a gente vê são pastos de 10 a 12 no máximo, para respeitar tamanho de terreno, para a gente colocar ali 80, 100 bois, dependendo da adubação, eventualmente que você fizer, que esse vai ser o lote mais gostoso, mais fácil de trabalhar e com bons resultados. Se eu tenho piquetes acima de 20 hectares, por exemplo, o que acontece? Os animais ficam mais próximos da área de coxo e aquela minha área de pasto mais ao fundo do piquete vai ficando, né, os animais acabam não frequentando lá. Aquele capim vai passando e eu vou perdendo a qualidade do meu pasto. Então hoje a nossa recomendação é, quanto menor o piquete, melhor para a melhor eficiência da TIP. Um pasto para recria de 15 hectares é muito pequeno. Um pasto para TIP de 15 hectares é um pasto já grande. Após dividir os piquetes, é preciso montar as instalações específicas para o sistema, começando pelos coxos, que devem respeitar alguns preceitos. Coisa extremamente importante é isso aqui que eu estou sentado embaixo. Pensa se esse coxo não fosse coberto no período de águas. Se tivesse uma chuva, ia molhar toda aquela ração. Então eu ia perder aquela ração. Então o investimento em coxo coberto é extremamente importante. E já falando em coxo, fica aqui um alerta. Esse coxo aqui, ele é generoso. Ele é generoso de quê? De capacidade, da largura dele, ou seja, eu consigo colocar mais ração por metro linear de coxo. Quanto mais ração você consegue colocar por metro linear de coxo, você pode fazer um planejamento de provavelmente não tratar aos domingos, sendo que lá no confinamento convencional, você obrigatoriamente vai ter que tratar. E essa também foi um dos aprendizados que a gente teve aí ao longo desses 20 anos, de formular ração para TIP, para não precisar de tratar os domingos. Pensa no ganho operacional que a fazenda tem. A gente tem trabalhado com os coxos de 1 metro de boca aproximadamente, justamente para dar esse volume adequado para os animais. E sempre procurando colocar esses coxos no corredor, na beira da estrada, onde o caminhão vai tratar, ou o trator vai passar com o vagão,
e não vai haver necessidade de ficar abrindo porteira, entrando no meio de pasto, causando trieiro no meio das pastagens, risco de erosão, lama, né, desviando de animal no meio do pasto, chega lá no pé do coxo, tá aquela lama toda. E quanto ao espaço linear por animal no coxo? Esse número ainda não está completamente claro, validado, né? Mas assim, os números que a gente tem trabalhado a campo é geralmente 20 a 30 centímetros por cabeça. Tem observado que os animais não chegam todos de uma vez na linha de coxo, né? Uns lotes vão, outros estão deitados, outros estão ruminando, outros estão pastando. Não tem aquela pressão. Por quê? Porque se você sempre passa no coxo, vai ter ração lá o tempo inteiro. Então, os animais, eles controlam a rotina deles, conforme eles desejam na organização social lá do lote. Então, os animais vão em subgrupos. Cada vez que vai um subgrupo no coxo, eles têm todo o espaçamento disponível. Atenção aos bebedouros. A oferta de água limpa e abundante. E que esse bebedouro também não fique muito próximo do comedouro, porque ele vai comer a ração e vai sair da ração e vai lá para o bebedouro beber água. O que ele vai levar? Ele vai levar ração na boca, consequentemente eu posso ter, a minha água vai sujar, né, mais rapidamente, isso vai fazer com que eu tenha que fazer limpezas mais frequentes do bebedouro. Então a gente gostaria que esse bebedouro ficasse a uns 50, 60 metros coxo, até 100 metros. Para quê? Para conseguir sujar menos água. Então, frequência de limpar o bebedouro 3 vezes por semana. Bebedouros pequenos, de alta vazão, que permite uma limpeza bem constante. Quanto à instalação da cerca, olha só essa dica. Um investimento interessante para se fazer nas cercas é colocar um fio de choque, né? Pensar nesse animal quando ele estiver extremamente pesado. Então, assim, me preserva muito a cerca, ou seja, o animal não vai encostar na cerca, consequentemente não vai quebrar essa cerca. Então, é um investimento relativamente barato de se fazer. Outro cuidado importante: criar uma boa logística de trato respeitando a rotina dos animais. E fazer investimentos planejados, né? O que nós pensamos aqui? Pensem nessa mini praça que nós estamos aqui, que é uma mini praça experimental. A fazenda tem que pensar nisso. Ela é prática porque eu tenho um corredor, eu venho aqui com a minha máquina, eu giro nesses 4 sistemas de coxo aqui, eu vou embora e eu não tenho praticamente nenhum ponto de parada, ou seja, um funcionário é capaz de operar todo esse sistema. As fazendas grandes estão pensando nisso, tá? O operacional dificulta cada vez mais a execução de qualquer atividade no campo, devido à dificuldade que a gente está tendo de mão de obra. Um trato contínuo, todo dia fazer aquele trabalho certo, dar o rodeio nos animais, garantir que as águas estão de qualidade, que a ração está limpa no coxo, que os animais estão saudáveis, não estão com mosca, não estão com carrapato, não estão bichados. Cada detalhe desse faz uma diferença enorme no resultado final. Aí o produtor tem que fazer um gerenciamento da rotina para garantir que tudo está sendo bem feito de acordo com aquilo que se conhece em máximo desempenho para o animal. Um lote entrou na TIP, aquele lote tem que sair da TIP. Evitar ralear lote, esse tipo de coisa. São os manejos tradicionais de um confinamento, eles têm que ser adotados. E sanidade, fazer ronda sanitária, todos os cuidados que a gente teria com o confinamento, a gente tem que fazer na TIP. E pensando no capim, no verde da TIP, qual seria a forrageira ideal? Aquela resposta clássica, sabe? Qual que é o melhor capim? Aquele que você maneja bem dentro da sua fazenda. Mas trazendo alguns parâmetros aqui para o pecuarista ou para o técnico pensar quando a gente fala em TIP, a braquiária ela conversa muito bem com a TIP. A gente trabalha com vários tipos de capim na TIP, né? A gente tem percebido que nas águas os melhores capim para TIP são os pânicos, né? Trabalhar com mombaça, capim Quênia, por exemplo. Já na época da seca, os melhores capim para TIP são as braquiárias, né? Que elas têm uma melhor oferta de forragem durante o período da seca, né? Elas dão menos talo, lignificam menos, né? Então, no período das águas, a aproveitar o máximo potencial dos pânicos, Maasai, por exemplo, Mombaça, Quênia, enfim. E na época da seca, as braquiárias, né? Marandu, a Piatã, enfim, tem várias opções aí no mercado. E antes de começar, faça um planejamento de cada etapa. Um planejamento ele envolve os ingredientes que eu tenho, né, que estão disponíveis, o preço desses ingredientes,
o quanto que eu tenho de pasto, a quantidade de animais que eu tenho disponível para terminar. Eu tenho que saber planejar muito bem essas diferentes engrenagens para que a engrenagem final, que é o dinheiro, dê bem. E na próxima reportagem da série TIP, a Revolução Verde e Amarela, vamos falar sobre a adaptação dos animais, os cuidados com nutrição e os protocolos sanitários na TIP.